capítulo 5, versículo 17. Glórias a Deus. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos? Quem encontrou essa palavra, glória a Deus. Quem está procurando ainda, diz eu. Efésios fica aí próximo a Apocalipse, fica próximo a Filipenses, fica próximo a Coríntios, a Gálatas. Amém? Efésios 5, versículo 17. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Somente até aí. Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai, nessa noite. Fala porque a tua igreja te ouve. Nós somos carentes de ouvir a tua voz. A tua palavra diz que sem a profecia o povo perece. Fala conosco, Senhor Jesus. Fala porque a tua igreja te ouve. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus e ao Senhor dos Exércitos seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Servir ao Senhor, meus irmãos, requer de nós uma certa sabedoria. Glórias a Deus. Requer de nós um certo entendimento. E por que é necessário essa sabedoria e esse entendimento? Para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. O versículo 17 está escrito: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entender a vontade de Deus, entender os planos de Deus na nossa vida, é algo muito importante, é algo primordial para aqueles que querem buscar a Deus. No livro de Romanos, no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo vai dizer que esse entendimento, essa busca pelo Espírito Santo, essa mente renovada, essa mente que foi reconstruída pelo Espírito de Deus, ele chama isso de culto racional. Até para adorar a Deus, meus irmãos, é necessário ter raciocínio, é necessário ter uma adoração com entendimento, é necessário ter uma busca com sabedoria para que nós possamos alcançar a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Glórias a Deus. Por isso é necessário que nós tenhamos uma boa comunhão com o nosso Deus. É necessário que nós tenhamos uma busca, uma disciplina. O que é disciplina, meus irmãos? É você ter sempre um horário para você orar. É você ter sempre um horário para você ler a Bíblia. É você ter sempre um horário de comunhão sua com o seu Deus. E isso de forma diária. Glórias a Deus. Nós alimentamos a nossa carne todos os dias, sim ou não? Da mesma maneira o nosso espírito, ele precisa ser alimentado. A palavra de Deus chama de insensatos todos aqueles que buscam a Deus sem sabedoria. A palavra de Deus chama de louco todo aquele que não tem o entendimento do Senhor. Na palavra das virgens, a Bíblia vai dizer que tinha 5 que eram loucas. Todo aquele que anda sem o entendimento de Deus, ele se torna tolo, ele se torna louco, porque isso é loucura, andar sem o entendimento do Senhor. Aquelas virgens, elas até buscavam o noivo, elas até saíram ao encontro do noivo, mas foi uma busca sem entendimento,
foi uma busca sem preparação, foi uma busca sem que eles tivessem ali um certo cuidado, que eles tivessem uma certa disciplina, porque a Bíblia diz que as suas vasilhas estavam vazias, as suas vasilhas estavam sem azeite, e o azeite aqui nada mais é do que a presença do Espírito Santo, que eu e você está buscando aqui nessa noite. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, todo aquele que crê vai sair daqui cheio da presença nessa noite, todo aquele que crê vai sair renovado pelo poder do nome de Jesus, todo aquele que receber essa palavra será edificado pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito de Deus. Amém. A Bíblia diz na parábola do rico insensato, aquele homem tinha prudência para agir com dinheiro, aquele homem tinha sabedoria para lidar com os negócios, aquele homem tinha sabedoria para ganhar bens, aquele homem tinha sabedoria para crescer na sua vida material. Mas a Bíblia, o próprio Deus vai chamar ele de louco. A Bíblia diz: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e para quem será? E o que você tem feito durante o tempo da tua peregrinação? Glórias a Deus. Todos aqueles que andam sem entendimento, sem saber a vontade de Deus para nossas vidas, de repente ele se pega fazendo coisas que ele não foi chamado, de repente ele se pega agindo em áreas que ele não tem nenhum domínio, nenhum talento para poder fazer aquilo. É porque ele ainda não entendeu o chamado de Deus na vida dele. O apóstolo Paulo diz: olha, e não sejais insensatos, glórias a Deus, e não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. De tudo que nós temos que ter, esse é o primordial, nós saber o que Deus tem para a nossa vida. Qual o teu chamado? Para que Deus te chamou na obra? Foi para louvar? Foi para buscar a Deus em oração? Foi para o círculo de oração? Deus te chamou, foi para pregar, foi para evangelizar? Isso é muito importante na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que quem anda sem esse conhecimento, sem saber qual é a vontade de Deus, essa pessoa é insensata. E ele aqui vai deixar para nós mais dois riquíssimos mandamentos. No versículo 18 ele vai dizer: e não embriagueis com vinho, porque há contenda. Glórias a Deus. Então, uma doutrina básica da palavra de Deus sobre a nossa vida é não se embriagar com vinho, com bebida alcoólica. E isso é algo tão óbvio, é algo que está tanto na cara, que alguns crentes podem até pensar que nem precisaria o apóstolo Paulo mencionar essa parte na sua epístola. Mas é aí que você se engana. Tem muitos hereges por aí pregando que alguém que é evangélico, alguém que serve a Deus, que é cristão, também pode beber bebida alcoólica. Mas o apóstolo Paulo ele diz: olha, e não embriagueis-vos com vinho. E ele vai colocar o seu argumento. Sabe por que não deve se embriagar com vinho? Porque no vinho há contenda, no vinho há dissensão, no vinho há separação, na bebida alcoólica há discórdia dentro do lar. Eu afirmo com os irmãos, sem medo de errar, que a bebida alcoólica, que o alcoolismo, o vício das bebidas, é a causa de grande parte dos divórcios, da separação das famílias, é a causa dos homicídios, de muitos homicídios, é a causa de muitos desastres, muitos acidentes de trânsito. Quantas pessoas perdem a vida no Brasil porque o motorista estava dirigindo bêbado e bateu de frente com a carreta e morreu todo mundo? Quantas pessoas que morrem no Brasil por causa que motoristas drogados, andando nas BR por aí, comete infrações e acidentes de trânsito que levam famílias por completo? O apóstolo Paulo diz: olha, não embriagueis com vinho, porque no vinho tem contenda. E eu diria mais ainda: no vinho não tem só contenda, no vinho tem desonra. No vinho, meus irmãos, tem vergonha para aqueles que entram nesse caminho. Eu me lembro, eu era ainda jovem, tinha uns 15 anos de idade. Eu me lembro, lá em Minas, de ver o meu cunhado na rua, bêbado, cachorro lambendo a boca, sujo, mijado. Tinha gastado todo o dinheiro de fazer a compra da família, tinha gastado todo o dinheiro que ele vendia vaca, bois ali, gastava dinheiro de 2 bois em 2 dias. Sabe por quê? Porque além dele gastar com bebida, os outros roubavam o dinheiro que estava no bolso dele. Então o vinho ele traz vergonha, ele traz desonra, ele traz tristeza para aqueles que se dá a esse vício, a esse mal tão tenebroso, tão perigoso que é o vício da bebida alcoólica. O apóstolo Paulo diz: olha, e não embriagueis com vinho, porque nele
a contenda. Já viu que quando tem um churrasco que está gritando de gente tomando cerveja, é rapidinho, começa a xingar o outro, é rapidinho, aparece uma discórdia ali, sabe por quê? Porque o inimigo, ele aproveita esses momentos que ele age na mente da pessoa, porque quem está embriagada, quem está sob o efeito do álcool, ele então não tem domínio sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, e ele se torna mais corajoso para ofender o seu próximo. E é por isso que, em meio de muitas reuniões que tem bebida alcoólica, sempre vai haver uma contenda. E o apóstolo Paulo, ele disse esse mandamento: não embriagueis com vinho, porque nele é contenda. E ele vai dizer agora o segundo mandamento: mas enchei-vos do Espírito. Então, de igual modo, aquele que bebe, aquele que usa bebida alcoólica, ele comete pecado. Mas aquele crente que anda vazio também comete pecado. Porque é a mesma palavra que diz que não pode beber, é a mesma palavra que diz: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. A responsabilidade, meus irmãos, de ser cheio do Espírito Santo não é só do pregador. A responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo não é só do cantor, não é só do pastor, não é só do dirigente, é de toda a igreja de Cristo. Todo aquele que professa a fé em Cristo tem que ser cheio da presença, tem que ter o temor da salvação, tem que ter o Espírito de Deus testificando no teu coração que você nasceu de novo, que você é nova criatura, que você é renovado, que você tem o fruto do Espírito, da mansidão, da paz, da longanimidade. Essa é a responsabilidade de toda a igreja de Cristo, ser cheia do Espírito Santo. Então, quando um crente ele anda em estado de mornidão, em estado de estar longe de Deus, em estado de desânimo, quantas pessoas que eu vejo dizer: irmão, eu estou fraco, eu estou desanimado, essa pessoa está vazia. Então, em outras palavras, nas palavras aqui do apóstolo Paulo, essa pessoa também está internada, porque ser cheio do Espírito Santo também é uma doutrina. Glórias a Deus, aleluia. Ser cheio da presença de Deus é uma doutrina. Mas não fique triste, porque a palavra de Deus vai ensinar para nós nessa noite como nós ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus tem um manual, a palavra de Deus tem um mapa do tesouro, que vai nos ensinar como nós ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos começar aqui no versículo de número 19, a palavra de Deus começa a nos dar as instruções de como nós ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Meus irmãos, não tem uma coisa para renovar a gente mais do que quando a gente se reúne na casa de um amigo, na casa de um parente, na casa de um irmão da igreja, e começa a ler a Bíblia, e começa a falar da palavra do Senhor, e começa a falar das maravilhas que Deus fez na nossa vida. Não tem algo que é tão bom para encher a gente da presença de Deus do que isso. Quando eu prego para alguém na rua, quando eu prego para alguém na casa deles, quando eu converso com algum irmão sobre a palavra de Deus, eu sinto um renovo subindo na minha alma. Eu sinto que eu sou renovado pelo poder do Espírito, porque quando nós falamos entre nós de salmos, da palavra de Deus, Deus se agrada e Deus se aproxima da nossa vida, glórias a Deus. Então a primeira dica do apóstolo é que nós venhamos falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Quando se reúne ali uma meia dúzia de irmãos e começa a louvar a Deus, irmãos, não tem algo tão maravilhoso para nos renovar como isso. O louvor ele liberta, o louvor ele cura, o louvor ele salva, ele restaura a alma, o louvor ele atrai a presença do nosso Deus. A minha esposa ligou para a mãe dela hoje e ela estava ali no meio dos irmãos que estavam fazendo umas orações e louvando a Deus. Meus irmãos, lá de casa eu comecei a sentir uma paz muito grande no meu coração, porque a palavra de Deus diz: o Senhor habita no meio dos louvores. Você quer atrair a presença do Espírito Santo? Você quer ser cheio da presença de Deus? Começa a se reunir com teus amigos, começa a falar de Jesus, começa a falar que Jesus salva, começa a citar um versículo bíblico, começa a louvar o hino, e você vai ver o renovo chegar na tua vida. A gente só renova fazendo a obra de Deus, a gente só cresce trabalhando para o Senhor, glórias a Deus. Quanto mais você entregar no altar de Deus, mais Deus vai devolver na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Elias entregou no altar aquilo que estava em falta nas terras de Israel. A Bíblia diz que já tinha mais de 3 anos que não chovia. Então, com isso nós podemos entender que a água ali estava em falta naquela região. E a Bíblia diz que Elias despejou 12 cântaros de água
no altar do Senhor. Deus está mandando dizer para alguém que está aqui nessa noite: oferece para o Senhor aquilo que está em falta no seu altar, oferece para o Senhor aquilo que tem necessidade na casa dele, e Deus vai te honrar, Deus vai te levantar sobre a terra, Deus vai te dar renovo, Deus vai fazer você passar por caminhos que ninguém passou, Deus vai te levantar e vai te dar força e vai te encher do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Ele continua nos aconselhando: salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando ele disse isso, salmodiando ao Senhor no vosso coração, ele está dizendo: olha, se de repente alguém estiver sozinho, você pode louvar a Deus no seu coração em espírito. Começa a louvar a Deus com a sua mente. Meus irmãos, não tem algo melhor para Deus me dar revelações da palavra, de quando eu estou sozinho, até mesmo no meu trabalho, que eu ligo o meu pensamento no céu, que eu começo a pensar nos versículos da palavra, que eu começo a louvar a Deus no meu espírito, no meu coração, em voz baixa, logo eu começo a sentir a presença de Deus. Então, mesmo que você estiver sozinho, mesmo que você não tiver a oportunidade de se reunir com alguns irmãos da igreja, busca a Deus em espírito, louva Ele só no teu coração, louva Ele no teu pensamento, busca Ele no teu pensamento, no teu coração, que Ele vai te renovar, e você será cheio da presença, Um dos versículos mais verdadeiros de toda a palavra, meus irmãos, é aquele que Jesus diz: do que há em abundância no coração, é disso que fala. Aleluia, Jesus. Se você começar a alimentar a palavra de Deus no teu coração, se você começar a encher o teu coração de louvor ao Senhor, se você começar a encher o teu coração de versículo da palavra de Deus, você vai ver o renovo que Deus vai derramar na tua vida. Quando você orar, o diabo vai cair por terra. Quando você clamar, pessoas vão ser curadas. Quando você orar, pessoas vão ser libertas. Porque o Espírito Santo estará contigo. O renovo de Deus está na tua vida. Comece a tomar posse daquilo que Deus tem para você. Glórias a Deus. Ele continua dizendo no versículo 20: dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai. Sabe o que essa palavra está dizendo para nós? A gratidão, aquilo que Deus faz para a tua vida, te enche do Espírito Santo. Quando você começa a agradecer para o Senhor: hoje as coisas estão meio difíceis para mim, o meu parente está doente, às vezes as portas começou a fechar, mas mesmo assim eu te louvo, eu te agradeço, meu Senhor, porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, eu continuo te adorando. E eu me lembro das palavras do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento nos campos, toda a vida eu me alegrarei e adorarei o Deus da minha salvação. Quando você começa a chegar a Deus, o Espírito Santo se aproxima de você. Quando você apresenta gratidão diante do Senhor, você é renovado para a glória de Deus. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado me faz, ó Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais grato a ti, mais grato a ti. Quando nós apresentamos a gratidão ao Senhor, meus irmãos, Ele nos renova, Ele nos fortalece. Ainda que esteja difícil na tua casa, eu sei que muitas das vezes tem pessoas que estão passando por problemas de enfermidade, muitas das vezes tem pessoas que estão em crise no seu casamento, muitas das vezes tem pessoas que estão passando por um processo de depressão, muitas pessoas estão passando pelo vale do desemprego, mas continua adorando mesmo na provação, continua adorando mesmo no deserto. Seja grato a Deus que Ele vai te renovar. Uma hora essa prova passa, uma hora essa dificuldade cai por terra, uma hora Deus te renova. Continua buscando, continua acreditando, continua confiando no Deus da tua salvação. Apresenta gratidão a Deus e você vai adquirir o renovo do Espírito Santo. E no versículo 21 ainda tem mais uma dica do apóstolo Paulo, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Glórias a Deus. Está vendo, meus irmãos? É mandamento do Senhor que nós venhamos ser sujeitos uns aos outros, que nós venhamos ter comunhão com os outros. Glórias a Deus. E essa parte talvez seja uma parte muito difícil, porque eu conheço pessoa que ela paga em dinheiro, eu conheço pessoa
que ela pode até pedir perdão. Eu conheço pessoa que ela pode até caminhar 2 milhas, quando a palavra de Deus, quando alguém mandar ela caminhar 1 milha. Eu conheço pessoas que fazem todas essas coisas, mas se sujeitar, elas não querem se sujeitar. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que ele foi capaz de abrir o seu próprio ministério, porque ele não tem condição de ser sujeito a um pastor ou a uma liderança. Eu conheço pessoas dessa maneira. E é mandamento do Senhor: sujeitai uns aos outros. Tem uma palavra que vai dizer bem assim, ó: e tendo o outro, como ele sendo melhor do que você, tendo o outro em mais estima do que a você mesmo. Então a palavra de Deus diz que nós temos que ser sujeitos um ao outro, que nós temos que orar um com o outro. Não tem como a mão dizer que não precisa do pé, não tem como o pé dizer que não precisa da orelha, não tem como o olho dizer que não precisa do ouvido. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ser unido, o corpo de Cristo tem que ser ligado nas juntas e medulas do nosso. A palavra de Deus vai chegar nas pessoas, e que o cabeça da igreja dele está conosco para a glória de Deus. Sujeitai uns aos outros. Essa é mais uma dica para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Essa é mais uma dica para que nós sejamos renovados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Buscando a sabedoria de Deus e fugindo do vinho e dos vícios, na presença do Espírito, buscando o Senhor de todo o nosso coração, para saber qual a vontade do Senhor, e assim possamos cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo fale mais em vossos corações.